Olá, sejam bem-vindos ao meu ateliê Mãos de Fada. Sou a Patrícia, artesã, trabalho com feltro desde 2012. Hoje vou partilhar com vocês como riscar, cortar e os 3 pontos básicos que eu usei na apostila Safari Baby. Trago o leão como exemplo e na minha mesa eu já tenho os materiais necessários para fazer o risco. Portanto, para riscar preciso do feltro, do molde, uma caneta e depois para cortar vamos precisar então de tesouras. Podem ver aqui na minha mesa eu já tenho o molde da cabeça do leão. Com a caneta eu já risquei a parte da frente, portanto posicionamos o molde e passamos uma caneta normal, ou neste caso uma caneta apagável que depois vai sair com o calor do ferro. Depois tenho que virar o molde ao contrário e já vos explico porquê e arriscamos também. Esta será a parte de trás. Para não dar problemas depois quando formos encher, o que eu recomendo é não riscar na mesma posição, no mesmo sentido, porque o feltro estica mais de um lado do que do outro. Reparem aqui na cabeça do leão, ele está perfeitinho. Depois do risco vamos então ao corte. Agora reparem, a mão que segura a tesoura, ela não vai mexer. A mão que segura o feltro, essa sim vai rodando conforme vamos cortando. Separem uma tesoura exclusivamente para o feltro, porque assim vai aumentar a durabilidade da vossa tesoura. A parte da frente já está recortada, agora vamos à parte de trás. A mesma coisa. Tem que ter a mão bastante firme para conseguirem fazer o corte. Com calma. Nesta hora não vale a pena ter pressa porque esta etapa é muito importante. Partes cortadas e elas casam na perfeição. Quanto a linhas, podem usar as de meada, de bordar ou as de costura, que são as que eu uso. No vídeo, para verem melhor, eu vou usar este tom de rosa mais forte e a cor do feltro. Já tenho uma agulha preparada com a linha dupla e dei um nó no final. O ponto palito, para quem não sabe, é um ponto de aplicação. Neste caso eu tenho aqui um retalho que vamos simular o focinho do leão. Portanto, vou-vos mostrar aqui de mais de perto o ponto palito. E vou usar a linha rosa mais forte para conseguirem ver bem no vídeo, mas o tom que devem usar é o tom mais parecido que tiverem com o feltro. Entro com a agulha no feltro rosa e vou sair rente no feltro bege. Como podem ver aqui no vídeo, puxam, o ponto deve ficar bem firme. E agora, ao lado, vão voltar a fazer novamente a mesma coisa. Portanto, a agulha entra no feltro rosa e vai sair rente no feltro bege, neste caso, que são as cores que temos. Os pontos devem ficar uniformes, portanto, mais ou menos com a mesma distância, e pequenos para que o nosso trabalho fique delicado, que é isso que se pretende, sobretudo num trabalho pequenino como é o leão. A prática leva à perfeição, por isso treinem bastante os pontos, porque só mesmo a treinar é que conseguem aperfeiçoar cada vez mais o vosso trabalho. Certamente já ouviram outras artesãs dizerem que não há certo e errado no artesanato, por isso mesmo não estou a dizer que é esta a forma que devem fazer, mas é a forma que eu aprendi e que funciona e que eu pratico no meu trabalho. Agora que já viram como é que se processa, vou fazer exatamente o mesmo, só com a cor correspondente à do feltro. Então entram com a agulha por trás e saem rente ao outro tom de feltro. E é só fazerem este processo. Repetirem. E vou passar um bocadinho o vídeo mais acelerado também para o vídeo não ficar tão longo. Agora vamos ao ponto caseado. Portanto, neste caso eu só uso um fio de linha com um nó numa das pontas. Vamos juntar a parte de trás com a parte da frente
No caso das cabeças, eu gosto de começar sempre por baixo, deixar um espaço para depois poder encher. Mas vocês podem deixar o espaço onde quiserem, normalmente é mais fácil nesta zona. Portanto, abrimos as duas metades do feltro, podem colocar onde eu coloquei ou no outro lado, é indiferente, portanto ali tem um nó, juntamos as duas metades e vamos introduzir a agulha, vai ser exatamente no mesmo espaço e vamos deixar uma argola, portanto, e vamos agora com a agulha entrar dentro desta laçada e puxar. No caso do primeiro ponto, eu gosto de puxar e passar novamente dentro onde estava a argola. E isto só mesmo para o ponto ficar reto, o primeiro. Nos pontos seguintes, vamos entrar então por trás, deixar um espaço pequeno entre os pontos, vamos deixar aquela argola e passamos a agulha por dentro. Puxamos, o ponto é ficar firme e continuamos. Passamos a agulha, devemos deixar sempre esta laçada, passar a agulha por dentro. Esta foi a primeira forma que eu aprendi. Quanto ao tamanho da linha, que também já me perguntaram, ela deve ser do tamanho, por exemplo, do vosso braço, não muito maior que isso, porque senão depois ela também vai embolar e não convém. Portanto, agora vou-vos mostrar como é que eu faço mais recentemente o ponto caseado. Seguro a linha com a outra mão e venho pela frente. Passo e puxo. Desta forma não me preciso passar pela laçada, portanto, como podem ver, a agulha vai passar por baixo da linha que eu estou a segurar com a mão esquerda. Em relação ao ponto, há artesãs que costuram, portanto, no sentido inverso ao relógio, outras no sentido do relógio. Eu aprendi assim e é só uma questão mesmo de adaptação. E é este o resultado do ponto caseado. Nos animais da apostila, portanto, eu usei o ponto atrás na girafa, no macaco e também no tigre. Antes de passarmos ao ponto atrás, deixem-nos só dizer uma coisa. Aqui no focinho podemos fazer o ponto palito ou o ponto atrás, que são ambos pontos utilizados no feltro como aplicação. Sempre que tivermos duas peças, podemos usar um ou outro ponto. Portanto, aqui vou só exemplificar novamente o ponto palito. E é este o resultado do ponto palito. E agora o ponto atrás, como é que ele é feito? Portanto, ele vem por trás e fazemos um ponto reto, exatamente como se fosse um ponto reto de máquina de costura. Deixamos um pequeno espaço, introduzimos a agulha e voltamos ao ponto atrás, por isso é que ele se chama ponto atrás. Exatamente no mesmo lugar que a agulha tem que passar. Puxamos a agulha, deixamos novamente um espaço à frente e voltamos com a agulha no último ponto feito. E o ponto atrás é só isto. Vamos supor que estávamos a trabalhar realmente no focinho. Se fosse no focinho ou noutra parte qualquer, teríamos de fazer este ponto sempre rente à parte do feltro. Nem muito longe da borda, nem muito perto, porque senão depois também não vai ficar bem. O ponto atrás também é usado para bordar as boquinhas e neste caso agora é o que vamos fazer, que é feito exatamente da mesma forma, só que é só contornar o risco que fizemos com a caneta apagável. Pontos pequenos, que é para conseguirmos fazer o efeito curva.
Tal como o ponto caseado, também podemos fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. É como vos der mais jeito. E caso necessitem desmanchar, também não há problema. É só tirarem a linha e voltarem a fazer o ponto. E tal como o ponto caseado, o ponto atrás também tem outra forma de fazer, que esta até é mais tradicional, que é feito como se fosse um ponto alinhavo, só que vai sempre atrás buscar o ponto. É apenas uma questão de jeito e de gosto, e também do espaço que temos. Pelo menos na minha experiência profissional, numa boca assim deste tamanho é mais fácil da outra forma como eu vos mostrei. O intuito deste vídeo foi então mostrar como riscar, cortar e os 3 pontos que eu usei na confecção da apostila Safari Baby. Quem quiser adquirir este projeto, que são 7 peças, são estes 5 animais e são mais 2, uma flâmula elefante e um bastidor leão, podem consultar aqui em baixo, que eu vou deixar na caixa das informações as minhas redes sociais com o link para a loja. E quero-vos agradecer por terem assistido até aqui. Muito obrigado, até breve.